Seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você um bate-papo com grandes nomes do agronegócio e da sustentabilidade. Hoje a gente fala sobre os desafios e soluções para incentivar a bioeconomia da Amazônia, mostrando que preservação, crescimento econômico e desenvolvimento social precisam andar juntos para que o Brasil seja protagonista também no mercado dos produtos das florestas. E para falar sobre tudo isso, nosso convidado de hoje é o diretor executivo do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo aqui no nosso estúdio Sérgio Leitão, que é diretor executivo do Instituto Escolhas. Seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo, Sérgio. Obrigado pelo convite, é um obrigado estar aqui. Obrigada a você por ter aceito, é um prazer conversar com você. E aí, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho, sobre o propósito do Instituto Escolhas e também sobre como que o Instituto Escolhas vem enriquecendo o debate sobre os desafios e os caminhos para a preservação dos recursos naturais. O Instituto Escolhas é um instituto que nasceu com essa preocupação de colocar dados para o debate público das grandes questões que juntam economia e o tema da sustentabilidade no Brasil. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, esses dois temas parecem estar em oposição, se colocando em contrariedade ao outro, e a gente com isso não consegue gerar informações que embase o debate público, ou seja, que permita o debate público superar as questões. É como se a gente precisasse primeiro, vamos nos entender sobre o que a gente está se desentendendo, porque é a partir disso que pode haver a possibilidade da gente construir um processo de entendimento, de solução, que leve à superação dessas diferenças, desses desentendimentos. Então a gente nasce fundamentalmente com a preocupação e a gente tem se guiado na nossa atuação como eu ofereço dados, fazendo perguntas duras, porque a gente precisa fazer as perguntas difíceis, senão a gente não supera os impasses que muitas vezes estão presentes nos debates do Congresso, da formulação das políticas públicas. Então o Instituto Escolhas nasce com essa preocupação, como produzir bons estudos, com bons dados, que permitam ao país debater com qualidade, com base em evidências, em dados científicos, a superação dos seus problemas que muitas vezes colocam o meio ambiente e a economia em polos opostos. Eles fazem parte da mesma equação e são parte da mesma solução. Tá certo. E como que vocês fazem isso? Como são produzidos esses estudos? Onde vocês vão buscar essas informações? Certo? A gente começa fazendo a pergunta difícil. Vou te dar um exemplo. A gente fez um estudo que se chamava assim: qual o impacto do Brasil zerar o desmatamento? Deixar de desmatar, porque o desmatamento ele é entendido e ainda é praticado como uma parte das atividades da produção, é como se fosse um insumo, eu preciso desmatar para ter a área livre para plantar. E a gente mostrou nesse estudo, primeiro, que o país já tem muita área aberta, que, portanto, ele não precisa mais seguir desmatando, e isso é uma frase que tem sido repetida por diferentes ministros da Agricultura, o ex-ministro Braulio Maggi, Tereza Cristina, Cátia Abreu, Roberto Rodrigues, todos disseram a mesma coisa, a gente não precisa mais desmatar para produzir. Mas a gente quis fazer análise econômica. O que aconteceria com o Brasil se ele parasse de desmatar e se isso afetaria ou não a sua produção? E o resultado é extremamente surpreendente, porque do ponto de vista do impacto no PIB, que é o Produto Interno Bruto, o impacto seria absolutamente irrisório, menos de 0,5%, e isso seria compensado exatamente com os ganhos de produtividade, ou seja, o incremento da produtividade dispensaria a necessidade da gente continuar desmatando para fazer exatamente o aumento da produção. Mas ele também trazia um alerta importante. É preciso a gente pensar o que vai acontecer com a população de mais baixa renda, que ainda depende das atividades ligadas ao desmatamento, ou seja, se contrata pessoas de baixa renda exatamente para fazer as atividades de desmatamento. E a gente mostrou a partir daí que era preciso se preocupar com a pobreza, com as pessoas de baixa renda, exatamente para que neste processo de transferência de padrão tecnológico, como a gente já viu acontecer no caso da cana
quando se deixou de fazer a queima, né, e se fez a mecanização, é importante a gente pensar como acolher quem deixará de ter emprego em função dessas atividades ligadas ao desmatamento, exatamente para que a gente crie uma transição justa, sustentável, onde todos possam ganhar e não hajam prejudicados com novos padrões de tecnologia que fazem bem ao meio ambiente e à imagem do país e às suas exportações, no caso do agro, para o exterior. Com certeza, e é interessante, né, trazer esse pensamento, porque aí a gente mostra que não é uma preocupação apenas com o meio ambiente, que já é essencial, mas também com as pessoas, né, Sérgio? Inclusive, eu queria continuar seguindo nesse raciocínio e te perguntando justamente sobre isso, né? Eu queria que você explicasse essa relação entre a pobreza e o desmatamento e a preservação dos recursos naturais, como a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas e dar dignidade para elas, acaba resultando também em preservação e em conservação dos recursos naturais. Essa sua pergunta é fundamental, porque a gente precisa primeiro fazer uma separação. Quando a gente fala que é importante combater a pobreza, e isso pode fazer parte das políticas de combate ao desmatamento, para que a gente, por exemplo, alcance aquilo que se chama hoje do desmatamento zero, que tem sido, digamos assim, reconhecido como uma possibilidade real por diferentes ex-ministros da Agricultura, não é só o ministro do Meio Ambiente ou a ministra do Meio Ambiente, no caso a Marina Silva, que dizem isso. E separar a questão da pobreza, que precisa ser encarada como o que eu faço para gerar atividades que as pessoas não entendam mais ser necessário depender do desmatamento para a sua sobrevivência. E a gente mostrou num estudo chamado O Combate à Pobreza Pode Contribuir para o Fim do Desmatamento, eu até o trouxe aqui, né? A gente mostrou o seguinte: 1% de redução das pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza contribui com 4% na redução do desmatamento. Isso significa uma área do tamanho do município de Curitiba. Então é fundamental que as políticas sociais de redução da pobreza, com as políticas de combate ao desmatamento, no ponto sentido até de reprimir quem está fazendo atividades ilegais, com a promoção de atividades sustentáveis, que a gente chama, né, da bioeconomia, estejam casadas e interligadas, porque isso vai permitir três coisas. Primeiro, eu vou reduzir a pobreza. Segundo, eu vou permitir que o fim do desmatamento não gere um impacto do ponto de vista social e que a gente possa responder à pergunta: o que é que a gente vai fazer com quem estava ligado ao desmatamento? E em terceiro, eu vou criar exatamente um conjunto de atividades produtivas, eu vou incentivar essas atividades produtivas que vão fazer o país gerar renda, reduzir a pobreza e, ao mesmo tempo, fazer um ciclo inteiramente virtuoso, bem-sucedido de políticas sociais, políticas econômicas e políticas ambientais. Em vez disso brigar um contra o outro, essas coisas vão estar andando, né, de mão dadas no mesmo sentido e fazendo bem para o país e para as suas exportações. Com certeza. E uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, né, é que traz essa questão de você olhar para o social também, ela acaba trazendo para o urgente, né? Porque muitas vezes a gente pensa em aquecimento global, em preservação, e a gente pensa nisso como um problema muito distante. Parece que é algo muito distante. Quando a gente fala de qualidade de vida, de emprego, de geração de renda, talvez a gente consiga tocar mais as pessoas também, porque são problemas que elas já vivem hoje, né? A gente precisa demonstrar, mostrar e fazer isto acontecer na prática, que eu estou preocupado também com as pessoas, ou seja, as políticas ambientais não podem ser entendidas ou percebidas pela população que vive nos locais onde ainda se faz, né, ou se fazem atividades ligadas ao desmatamento, como sendo uma política que veio para atrasar ainda mais suas vidas ou para lhes prejudicar. Isso é fundamental, porque senão essas pessoas vão se colocar contrariamente a isso, elas serão uma força de resistência. E para isso a gente inclusive fez um estudo muito recente que se chama Como a Bioeconomia Pode Ajudar no Combate à Pobreza, onde a gente mostra que plantio de florestas, especialmente a recuperação daquilo que já foi desmatado na região norte do Brasil, e o plantio de comida, especialmente legumes e verduras, onde se tem um déficit brutal do consumo de hortaliças, né, na região norte do Brasil. Muitas vezes ela sai de São Paulo, imagina, sai de São Paulo lá para o Pará. Em Belém, 80% da comida que é vendida na Ceasa vem de fora, não é produzida ali. E aí a gente mostrou que se você incentiva a recuperação de florestas
incentiva plantio de legumes e verduras para aumentar o consumo nessas regiões, a gente pode gerar 1.570.000 empregos, é muito significativo, sim. e a gente consegue reduzir a pobreza no Pará em 50%, ou seja, metade da pobreza será, né, resolvida, e no caso do Maranhão a gente consegue reduzir a pobreza em mais de 30%. Eu estou falando dos 2 estados mais desiguais do Brasil, dos 2 estados mais pobres do Brasil, dos 2 estados com a menor renda, dos 2 estados com a menor escolaridade, né? E dos 2 estados que têm problemas gravíssimos de desmatamento. Então, a gente pode ter aí exatamente isso que eu estava falando. A gente junta política social com política econômica, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Meio Ambiente. São 3 ministérios que podem atuar, aliás, eu diria 4. O Ministério da Fazenda, que tem a chave do cofre, o Ministério do Desenvolvimento Social, que pensa nas políticas sociais de combate à fome e à pobreza, o Ministério do Meio Ambiente, que tem as políticas de bioeconomia, né, na sua linha de atuação, e o Ministério da Agricultura, que entende de produção de comida. Agora eu quero te chamar um quadro aqui que a gente tem no programa, que chama Nuvem de Tags. A gente vai colocar aqui uma série de palavras para você dar uma olhada e escolher alguma delas para você comentar um pouquinho com a gente. Eu vou apontar para essa aqui de cima, crédito verde, porque acabou de sair as decisões do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, né, fazendo uma reorientação das políticas creditícias, né, das políticas de apoio à agricultura, que são fundamentais, mas fazendo um casamento mais harmonioso com as exigências ambientais. Nós temos a felicidade de ter um plano safra com mais de 300 bilhões. O que a gente precisa tornar este plano safra? Um indutor, né, de boas práticas ambientais no campo. Até para que a gente possa pensar em quantos anos esse plano safra talvez até venha a mudar de nome, passe a se chamar Plano Agricultura de Baixo Carbono, porque toda a agricultura do Brasil terá feito o seu processo de transição, terá se tornado, né, absolutamente sustentável no sentido de que ela faz a integração lavoura, pecuária, floresta, reduziu as emissões de metano na pecuária, não precisa mais desmatar, isso se traduziu exatamente pela substituição nas áreas que foram recuperadas, né, por boas práticas agrícolas ou plantio de florestas, que é uma atividade econômica. O país precisa comprar madeira sustentável. Sim. Se você for em qualquer cidade brasileira numa madeireira e perguntar de onde veio a madeira, talvez você não obtenha a resposta ou uma resposta que te tranquilize que você não está levando um produto ligado ao desmatamento. Então, esse tipo de decisão do governo federal, fazendo essas exigências novas, elas vão ajudar o produtor a ter 2 coisas: o recurso que ele precisa para trabalhar, porque é fundamental impulsionar a nossa agricultura, como todos os países do mundo fazem, inclusive com subsídios, mas também trazendo, né, as boas condições para que essa produção não sofra exatamente as críticas por estar ligada a atividades que causariam desmatamento, o aumento das emissões dos gases de efeito estufa e toda a série de críticas que muitas vezes são feitas, principalmente nos países compradores, especialmente na Europa. A gente está vendo aí a polêmica de novo do acordo Mercosul-União Europeia, travado exatamente pela questão de como lidar ou lidarmos com as exigências da União Europeia em relação à questão do desmatamento. É isso. Tá certo, Sérgio. Vou te pedir uma licença para a gente fazer um intervalo rapidinho, mas olha só, daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo tão interessante aqui, falando sobre bioeconomia e combate à pobreza na região da Amazônia com o Sérgio Leitão. Até já! Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, conversando hoje com o Sérgio Leitão, que é diretor executivo do Instituto Escolhas. Sérgio, a gente falou bastante no primeiro bloco, né, sobre o combate à pobreza, como isso está relacionado à bioeconomia, à preservação da natureza, dos recursos naturais. E eu queria falar um pouquinho agora sobre os investimentos, sobre os recursos que estão faltando para incentivar ainda mais essa bioeconomia. Então eu queria te perguntar, falta recursos ou falta um bom direcionamento? Falta um bom direcionamento. Recurso a gente tem, tanto que, né, vimos na semana passada 2 anúncios super importantes. Plano Safra, mais de 300 bilhões. Plano da Agricultura Familiar, né, mais de 70 bilhões. A gente está falando de mais de 400 bilhões para 2 áreas significativas dos investimentos em agricultura no Brasil. Por que no meio de tanto recurso a gente não poderia ter, por exemplo, os recursos destinados para a bioeconomia, que é uma atividade econômica ligado, né, a atividades de exploração
sustentável da floresta, ou seja, é aquilo, a bioeconomia é aquilo que permite ser feita a exploração, mas mantendo a floresta lá. Não significa fazer a sua derrubada, como é normalmente aquilo que é feito em relação às atividades da agricultura, embora até a gente não precise mais daqui para frente e vamos alcançar o desmatamento zero. Então tem recurso. A gente fez esse estudo mostrando, né, que só no caso do Banco da Amazônia, que faz os investimentos para atividades na região amazônica, a gente tem no BASA, que é o Banco da Amazônia, mais de 33 bilhões de reais parados, esperando, né, uma, digamos assim, destinação para atividades sustentáveis na região, atividades agrícolas, atividades na área de energia. Então, quando a gente vê tanto recurso e vê exatamente a bioeconomia não tendo ainda todo o seu potencial se realizando, a gente vê que o país está perdendo economicamente. Há um estudo feito pelo professor Saulo Kolovski, da Universidade de Nova York, onde ele mostra que o Brasil participa muito pouco do comércio mundial de produtos ligados à floresta. Estou falando pimenta do reino, o açaí, a castanha. A nossa participação é de menos de 1%, num mercado de mais de 300 bilhões de dólares. Ou seja, a gente está deixando de olhar isso como uma oportunidade econômica valiosíssima para o país fazer os investimentos. E aí a gente vê carências assim que a gente nem consegue entender. O caso da castanha, né? Ela acaba sendo explorada na Amazônia brasileira, mas é escoada para a Bolívia, porque a Bolívia tem os laboratórios que permitem fazer os testes da vigilância sanitária para afastar a presença de um fungo lá, de um fungo que é a afloxina, que se tiver vai fazer mal para as pessoas que consumirem. Como a gente não consegue montar os laboratórios, como a gente fez, por exemplo, né, para fazer vários testes de sanidade em relação a produtos agropecuários, a gente perde mercado nesse setor que é fundamental para incentivar comunidades a não quererem o desmatamento, porque elas estão ganhando renda, né, tendo recursos com a floresta em pé. Então a gente precisa dizer o seguinte: como o país tem recurso, nós vamos destinar também recursos para a bioeconomia, nós vamos incentivar, como a gente fez com a pecuária, como a gente fez com a soja, como a gente fez com um conjunto de atividades agrícolas que são extremamente rentáveis para o país. Ou seja, se nós temos a pujança da agricultura brasileira hoje, fruto de investimentos, de formação de técnicos qualificados, nós também podemos liderar na bioeconomia exatamente porque a gente vai aplicar a mesma receita que fez o agro dar certo no país. Tá certo. Eu queria te perguntar agora também, né, além da falta de recursos, tem também várias outras questões ali na Amazônia que precisam ser melhoradas para que a gente consiga destravar a economia. Quais que são os principais desafios? Assistência técnica. O Brasil, né, no caso da bioeconomia, né, a gente está sugerindo que nós criemos como se fosse um SUS da assistência técnica. Por que o SUS deu certo? Porque ele é descentralizado e, ao mesmo tempo, ele tem um processo mínimo de coordenação. E isso se mostrou vital durante a pandemia da Covid-19. A assistência técnica para as cadeias da bioeconomia, nós mostramos isso num estudo que nós fizemos para 8 territórios da Amazônia, pegando 5 cadeias da bioeconomia, ela existe, mas ela está espalhada, ela não se coordena, ela não tem uma centralização mínima de formação de técnicos ou de destinação de recursos. Portanto, ela consegue fazer atividades isoladas de um ponto de vista bastante positivo, mas ela não consegue, né, dar os saltos de produtividade, né, e de gestão e de eficiência que permitiria exatamente a bioeconomia do país disputar este mercado de venda de produtos da floresta que é muito forte, muito potente no mundo como um todo. Então a gente precisa qualificar os técnicos. Nós não temos uma escola de formação de técnicos voltados para essas atividades da floresta. Como é que fica o pessoal especializado no manejo, por exemplo, do cacau, do açaí, da andiroba, do pirarucu, que são todos esses produtos que podem ser exportados? Então falta uma visão integrada de como a gente vai apanhar, tratar essas atividades que já ocorrem hoje, mas descentralizadamente e isoladamente, para que elas possam se reunir, ganhar um mínimo de esforço de coordenação e, com isso, fazer um salto de produção que vai permitir o Brasil produzir mais, manter a floresta em pé, gerar renda para as comunidades da floresta, tirar muita gente da pobreza e fazer bem para o país como um todo, especialmente naquilo que é a sua imagem perante o público externo do país. Parar de ser visto como um país que desmata e sim como um país que produz com a floresta em pé.
Uma oportunidade para a gente ser visto diferente vai ser a COP30, né, que vai ser realizada ali na Amazônia, em Belém, no Pará, em 2025. Então eu queria te perguntar também, né, qual que deve ser o debate central dessa conferência para que realmente os problemas da Amazônia eles sejam enfrentados e para que a gente consiga melhorar a reputação do Brasil? Duas coisas, fundamentalmente. A gente chegar na COP30, né, com um acordo nacional, um acordo de país, de que a gente não precisa mais desmatar. E que todas as políticas do ponto de vista crédito, de apoio à agricultura, de fomento, a partir da Embrapa, né, a partir do Ministério da Agricultura, do Banco Central, dos bancos comerciais, né, para que a gente faça todo o esforço para produzir sem precisar desmatar, derrubar mais nenhuma árvore. Segundo lugar, como a gente incentivar essa bioeconomia que vai permitir exatamente que haja uma geração de renda a partir da floresta em pé. E, em terceiro lugar, que tudo isso se faça tendo como eixo de sustentação o combate à pobreza, o fim das desigualdades, para que a gente passe um recado ao mundo que no Brasil e a partir do Brasil a gente conseguiu mostrar que combater a pobreza, reduzir desmatamento e produzir comida de forma sustentável é aquilo que a gente vai mostrar ao mundo que é possível de ser feito. Se a gente der esse recado na COP30 e chegar com todas as formulações e decisões e encaminhamentos e direcionamentos de crédito, a gente vai dar um belo exemplo e vai ser um momento assim de celebração do Brasil como o país da sustentabilidade e da comida produzida sem desmatamento. Perfeito, Sérgio. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi de verdade um prazer muito grande conversar com você, conhecer um pouquinho mais desses estudos, desses dados sobre a Amazônia que a gente tanto fala. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês e para quem quiser conhecer mais do Instituto Escolhas, por favor, visite o nosso site, é o www.escolhas.org, que está lá todos os nossos estudos com os relatórios técnicos para vocês saberem como a gente fica preocupado em como fazer economia e meio ambiente andarem de mão dadas para o bem do Brasil. Tá certo. Obrigada, Sérgio. Bom trabalho para vocês. E para você aí de casa que assiste a gente, nós nos vemos novamente de segunda a sexta-feira ao meio-dia aqui com o Planeta Campo na tela do Canal Rural. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Entrevista. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.